Manu, que bom te ver. Tava com saudade. Também tava você. Tudo bem? Tudo bem. Então, pessoal, peguem o livro, o 3 ainda, tá? Estamos aqui na saga de terminar este livro para começar o outro, né? Estamos acabando. Vamos pensar assim, positivo. Peguem lá na página 47. Acho que semana que vem a gente termina esse livro, se tudo der certo, né? Pra gente começar o outro. Então, página 47, lá na parte do sistema respiratório, tá? Pessoal, vou repetir, tá? Lucas, o Felipe já me avisou, Stephanie, por favor, o Anderson ligou, Gabriel, por favor, liguem aí a câmera. Professora, a bateria do meu celular acabou na última aula. Tá, então a mesma coisa que eu falei pro Felipe tu faz, tá? Avisa lá a direção que na minha aula tu tava só com o computador e que não tinha câmera, tá bem? Tá. O Anderson e a Stephanie, por favor, liguem a câmera. Ô, senhora, às vezes ela deve cair porque fica parecendo que tá inativo, sabe? Inatividade do coisa de bateria também. Tá. Então, pessoal, eu vou começar a explicar o sistema respiratório, como eu faço com os outros conteúdos. Vocês querendo falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vocês me param, tá? Que aí a gente tem as nossas conversas, eu ajudo vocês, tiro dúvidas, tá? Senão é aquela coisa que só eu falando. Tá bem? Então, começando ali, o sistema respiratório, né? Então, a gente vem vendo, a gente viu os tecidos, né? O tecido epitelial, tecidos conjuntivos, o muscular, o nervoso. E aí, da semana passada para cá, a gente vem vendo os sistemas, né? Os órgãos que são formados pelos tecidos e eles juntos formando os sistemas do nosso corpo. Semana passada a gente viu o digestório, né? E viu que tem partes do sistema digestório e do sistema respiratório que eles trabalham juntos, né? Se comunicam. Então, hoje a gente vai ver o sistema respiratório. Bom, então, qual é a função do sistema respiratório? Respirar, ué. Tá, mas respirar, ué. Mas o que é que ele faz? Como é que ele respira, ué? Falando biologias, o que é esse respirar, ué? Inspira só. Inspira, expira. Tá, mas inspira o quê e expira o quê? Oxigênio. O que eu faço com oxigênio? Eu inspiro. Introduz. Eu inspiro. E expiro o quê? Deixa eu O gás lembrar. carbônico? Gás carbônico e água, né? No estado gasoso também. Então, esse processo de respiração, né, do sistema respiratório, ele é um processo de troca gasosa, tá? Então, a gente tem um processo de troca gasosa. A gente põe oxigênio para o nosso corpo e tira gás carbônico e vapor de água, tá? A gente tem que ter muito isso na cabeça, que o sistema respiratório ele faz trocas gasosas. A respiração em si, a transformação do oxigênio em energia, ela acontece lá nas mitocôndrias das nossas células, tá? Então, o que a gente faz aqui no sistema respiratório é troca gasosa, tá? Conseguiram? Sistema respiratório, troca gasosa. Respiração é lá na célula, na mitocôndria, lá onde eu tenho a formação de energia a partir do oxigênio,
né? E dos outros substâncias, tá? Bom, pessoal, tem muita gente com a câmera desligada, deem uma mexidinha aí nas câmeras de vocês, tá? Então, fala para nós ali, ó, no último parágrafo da página 47, que a respiração celular ela é aeróbia, né? Então, ela precisa do oxigênio para acontecer, tá? E que os processos bioquímicos ocorrem no interior das células, então aquilo que eu falei para vocês, né? A transformação do oxigênio em energia vai acontecer lá dentro das nossas células, né? E então a produção de energia, lá dos nutrientes, né? A glicose e tudo mais, a alimentação, vai se juntar com o oxigênio das nossas trocas gasosas. E aí sim a gente tem a produção de energia, que seria a respiração em si, tá? Aí diz para nós que as estruturas das trocas gasosas, elas estão constituindo então a nossa respiração sistêmica ou orgânica, tá? Então essa nossa troca gasosa, ela é chamada de respiração sistêmica, tá certo? Então a entrada de oxigênio, saída de gás carbônico. Bom, vamos ali para a página 48, que está falando para nós, então, que é para a gente ter essa troca gasosa, essa harmonia, a gente precisa, né, de um sistema formado por várias estruturas, né, e que as principais delas são as vias aéreas, né, que é a produção, né, que é a porção onde vai conduzir, e os pulmões, né, que os pulmões são a porção respiratória, o que seria? A porção em que lá dentro dos pulmões a gente vai ter aqueles vasos, aqueles capilares, onde a gente vai conseguir fazer essa troca gasosa, tá? Lá onde o sangue vai pegar todos os oxigênios, se conectarem com as células sanguíneas e vai liberar o gás carbônico para a gente retirar do nosso corpo, tá? Então é isso aqui que está falando de uma forma bem resumida para nós ali naquele primeiro parágrafo de vocês, da página 48. Bom, aí fala embaixo para nós que o sistema, dentro do sistema respiratório, o ar vai percorrer, né, um trajeto. Então, ele vai sempre percorrer esse trajeto, que são as cavidades nasais, né, que a gente chama de narinas, né, as cavidades nasais, passa pela faringe, depois pela laringe, traqueia, brônquios, que é já lá no início do pulmão, tá? Os bronquíolos que são dentro do pulmão, tá? E aí os alvéolos pulmonares. O que são os alvéolos pulmonares? Eles seriam estruturas que estariam no final dos bronquíolos, que todas juntas formariam um pulmão, tá? Então, se a gente virar assim a nossa estrutura pulmonar de cabeça para baixo, a gente tem uma árvore, tá? Onde a parte das narinas, né, daqui da face, né, das cavidades nasais, seriam as raízes, né? A traqueia seria o caule, né, o tronco da árvore, né? Os brônquios, aqueles galhos mais grossos, os bronquíolos, os galinhos menores, e os alvéolos, as folhas, né? E todas juntas formariam a cúpula da árvore, né? Que seriam os nossos pulmões, tá? Então, por isso até que a gente chama de árvore respiratória, porque ela realmente parece uma árvore, com um galho, com um tronco, os galhos grossos, os galhos finos, e terminando nas folhas, que são os alvéolos. Então, aqui para nós, ó, mostra toda estrutura. Jonathan, abre os olhos, acorda, meu querido. O horário de dormir era antes. Então, aqui mostra para nós todas as estruturas do nosso sistema respiratório. Então, as cavidades nasais, né? Que tem aqui. A epiglote, que a gente tem na faringe, que eu falei para vocês lá no sistema digestório, que é uma cartilagem, né? Uma musculatura, vamos dizer assim.
que ela vai fechar quando a gente for comer, né? Então, a parte da faringe, ela é comum do sistema respiratório e do sistema digestório, tá? Então, quando a gente vai comer, a epiglote, ela fecha a entrada de ar para a comida passar para o nosso sistema digestório, tá? Quando esse fechamento da epiglote ele não é eficiente, a gente tem o engasgo, né? O que seria o engasgo, né? Seria quando vai para o lugar errado. Quem é que nunca ouviu a avó falar, quando se engasgou, de que foi para o buraco errado? E ela estava certa, tá? Foi realmente para o buraco errado, tá? Foi quando a epiglote estava tentando fechar e não conseguiu, e a comida tentou ir para o pulmão. Para a comida não ir para o pulmão, né, e não causar uma infecção, a gente tem um engasgo, né, que é aquela sensação, aquela tosse que faz voltar o alimento, tá certo? Bom, aí embaixo fala para nós sobre as cavidades nasais, né, então são as que vão comunicar a parte externa do nosso corpo com a faringe, tá? Aí diz para nós ali, ó, que são 2 aberturas e com a faringe por 2 orifícios, né? Elas se conectam a faringe por 2 orifícios chamados coanas. Então, aqui, ó, a gente tem as cavidades nasais e se a gente tirasse o nariz, né, que a gente vê lá no nosso esqueleto, aquelas 2 aberturas seriam as coanas, tá? Que vão se comunicar com a faringe. Jonathan, abre o olho, senta direito, toma uma aguinha, vamos lá. Tá? Então, aqui, ó, essa parte, liga a câmera, meu querido. Não desliga a tua câmera. Então, aqui, ó, a gente tem o septo nasal, tá? Então, esse septo nasal, ele é o que faz essa divisão aí das nossas narinas, tá? Lembrem que aqui essa parte, ela é toda cartilagem, certo? Bom, aqui nas narinas, então, a gente tem as células sensoriais, né, que vão ser responsáveis pela olfação, pelo olfato, tá? Então, a partir dessas células, que vão ser muito inervadas, né, a gente tem ali a sensação do olfato, é por onde a gente sente os cheiros, tá? E lembrem-se, como a parte respiratória e a parte digestória, ela é comunicável, elas são unidas, na realidade aqui no nosso rosto tudo se comunica, o fato da gente ter essa olfação, né, esse sentido do olfato, ele também afeta o nosso sentido de digestão, tá? Porque no momento que a gente sente o cheiro de uma comida, a gente começa a produzir suco gástrico lá no nosso estômago para receber aquela comida cheirosa que a gente está sentindo, tá? Então é tudo comunicado, tá certo? Bom, então por que a gente tem aqui a parte da narina, né? Do septo nasal, e por que a gente tem esse muco e esses pelos que a gente tem? Bom, esses mucos e esses pelos, eles têm funções fundamentais, tá? Primeiro, reter qualquer partícula de poeira, tá? Que possa querer entrar no nosso sistema respiratório. Então, o ranho, o tatuzinho, ele é isso, né? É uma mistura desse muco com essas partículas de sujeira. Por isso que a gente tem que limpar sempre para conseguir, né, fazer com que essas partículas não entrem. E elas ficam retidas ali nos pelos para não irem lá para o fundo, né? Não irem para as outras partes. Sem contar que a entrada do ar pelas nossas narinas, elas vão ser umidificadas e aquecidas, tá? Pensem no frio, no inverno frio aqui de Rio Grande, um frio frio. Aquele ar que a gente sente na pele congelando, congelando nos nossos pulmões, né? A gente sentiria como facas nos nossos pulmões. Então, esse ar, ele
entra aquecido, tá? Ele entra super aquecido nos nossos pulmões, nas nossas vias aéreas, tá? Para poder também proteger todas essas nossas vias aéreas, tá bem? Bom, depois, logo abaixo, né, então, das cavidades nasais, a gente tem a faringe e se conectando com ela a laringe. Então, a faringe é o canal, como eu já falei para vocês, comum entre o sistema digestório e o sistema respiratório, tá certo? Ele vai fazer, então, essa comunicação, esse transporte ou de oxigênio ou de alimento, né, cada um para o seu lugar. Lá no sistema digestório, ele vai se comunicar com o esôfago. Aqui no sistema respiratório, ele vai se comunicar com a laringe, tá bem? Então, a laringe e o esôfago, eles são pertinhos um do outro, se comunicam ali, tá? Então, a laringe, ela é um tubo que ela vai vir, né? Abaixo, então, ele vai apresentar um orifício denominado glote. Então, ele vai vir abaixo, né, da glote, da epiglote, tá certo? Que vai nos ajudar lá na deglutição, ok? Dos alimentos. Bom, e aí ele vai se comunicar, né, com a traqueia. Bom, na laringe a gente tem as pregas vocais, né? Então é por onde sai a voz, tá certo? A nossa voz, o nosso quando o ar bate, né, nessas pregas vocais e elas fazem esse movimento, então, de sair a nossa voz, tá bem? Então, a gente tem aqui tudo direitinho nas nossas laringes, tá? Então, aqui na laringe a gente tem as pregas vocais que vão fazer essa formação da nossa voz a partir do ar que sai, né? E bate ali nas pregas vocais e vibram, né, tá? Bom, então, os homens têm uma proeminência na laringe, que é chamado de pomo de Adão, né? Que são as pregas vocais, então a gente consegue ver nos homens aparente, tá? Nas mulheres não aparenta tanto porque o espaço ele é maior, tá? Para as pregas, ok? Jonathan, por favor, acorda. Tá? Senta direito, meu querido. Bom, então abaixo da nossa laringe a gente tem a traqueia, tá? E aí se comunicando com a traqueia os brônquios e depois os bronquíolos. Bom, então a traqueia, tá? Então ela vem aqui, né? Logo abaixo da laringe. Ela é um canal de aproximadamente 2 centímetros de diâmetro e 12 centímetros de comprimento. Então ele é grossinho, tá? Ele é mais ou menos assim, dessa grossura, tá? Para passagem do ar. Lembrem que todas essas partes, seios nasais, né, narinas, faringe, laringe, traqueia, todas essas estruturas, elas vão ser formadas por estruturas mucosas e por pelinhos, vamos dizer assim, né? Estruturas de cílios que vão ajudar a gente a reter qualquer partícula que tente entrar nos nossos pulmões, tá? Então, essa parte inicial aqui, todinha, ela vai ter essa estrutura para reter as partículas, tá? E para ajudar no aquecimento do ar, tá certo? A traqueia ela é formada por anéis, tá? Cartilaginosos, rígidos, que formam essa estrutura firme para a passagem do ar, tá bem?
para o quê? Para o ar conseguir passar, né, circular livremente até os pulmões e dos pulmões para a parte exterior do nosso corpo, tá? Então, logo abaixo da nossa traqueia, a gente tem uma bifurcação, que seria a bifurcação dos brônquios, a formação dos brônquios, indo cada um para um lado, né? Cada um para um pulmão, o esquerdo e o direito, tá certo? Abaixo ali fala para nós, ó, que a traqueia e os brônquios são formados internamente por tecido epitelial pseudoestratificado ciliado. Então, lembrem os cílios para reter essas substâncias, ok? E para movimentação. Então, e aí fala para nós, ó, que uma proteção contra as impurezas é o pigarro. Então, aquela sabe, tossezinha que a gente tem é quando tem alguma substância que entrou, que foi para a traqueia, e a gente está tentando retirar antes que chegue no pulmão, tá? Então, a gente faz essa tossezinha para tentar tirar essas impurezas, tá? Bom, ali na página 49 está mostrando para nós a estrutura, então, da laringe, da traqueia e dos brônquios, tá? Aqui do ladinho dessa estrutura tem uma imagem em microscopia, ok? Então, essa imagem em microscopia está mostrando a largura do esôfago e a largura da traqueia, tá? E está mostrando para nós que a traqueia ela tem um músculo que ajuda nessa estruturação dela e até em alguma possível contração que tenha que fazer, ok? Logo abaixo tem uma imagem de microscopia dos brônquios e dos bronquíolos. Então, olhem ali como é que são formados os bronquíolos e os brônquios. Então, o brônquio é bem a parte da bifurcação, né, dos dois pulmões, e os bronquíolos seriam, então, os galinhos menores que formam toda a constituição lá da árvore, né, da formação dos alvéolos. Então, cada finalzinho de bronquíolo vai ter a formação de um alvéolo. E esses alvéolos todos juntos que vão formar o nosso pulmão em si, tá? Então, para nós está mostrando, ó, que os brônquios são dois tubos, né, que sofrem essa ramificação e essa diferenciação em bronquíolos, tá? E aí a gente tem a nossa árvore respiratória, tá bem? E a troca gasosa em si vai acontecer nos alvéolos. Então, os alvéolos são fortemente irrigados, tem vários capilares, tem várias veias, que aí sim a gente tem essa troca gasosa, tá? Então, aí que a gente tem a absorção de oxigênio pelas nossas células sanguíneas e a liberação do gás carbônico para sair, né? Aquele retorno do gás carbônico para o pulmão e para ir para fora, né? Vamos ser redundante, para sair para fora do corpo, tá? Esse processo de hematose, de trocas gasosas, é chamado de hematose, tá? Então, essas trocas gasosas, né? Essa possibilidade de absorver o oxigênio e de liberar o gás carbônico, ela acontece ali nos alvéolos e é chamada de hematose. Tá? E aí fala para nós, ó, que é aproximadamente 200 milhões de alvéolos em cada pulmão, tá? Então, esses alveolinhos, essas estruturinhas, elas vão formar o nosso pulmão, tá? O pulmão, então, ele vai medir cerca de 25 centímetros. Então, é um pouquinho maior que a minha régua, né? A minha régua tem 20 centímetros, então ele é um pouquinho maior. Isso aqui mais ou menos, tá? Então, o meu dedão. Cada pulmão tem esse tamanho, tá certo? O direito, ele é um pouquinho maior que o esquerdo. Por que que o direito é um pouquinho maior que o esquerdo? Vocês sabem? O que que nós temos do lado esquerdo do peito? Tem músicas. O coração. O coração, né? Então, o coração, ele fica
Se a gente pensar o coração, ele é mais ou menos o tamanho da nossa mão. Ele fica aqui bem no meio do peito, né? Entre a nossa escápula. E ele fica aconchegado, vamos dizer, abraçadinho ao nosso pulmão. Então, por isso que o pulmão esquerdo ele tem que ser um pouco menor, para conseguir encaixar o nosso coração, tá? Olha, Jonathan, na boa, não queres assistir aula? Sai, não fica dormindo, tá? Porque tá difícil aí essa situação de tu dormindo. Tá bem? Vou informar a direção, tá certo? E vai se perder nota pelo fato de estares dormindo em aula. Como assim tá acordado, mas os olhos não abrem? Pelo amor de Deus, senta direito. Senta direito, senta direitinho. Põe o fone direito no ouvido, né? Como é que os outros todos estão acordados com os olhos abertos? Né? Bom, então ali, ó, tá falando para nós que o pulmão esquerdo ele é menor que o direito e que os nossos pulmões eles são divididos em lobos ou lóbulos, né? Que seriam em partes. Deixa eu ver se ali, ó, na página 48 está mostrando como se ele fosse dividido em partezinhas. Então, cada partezinha daquela, deixa eu ver se vocês enxergam. Cada partezinha dessas daqui, ó, é um lobo, tá? Então, o pulmão direito, ele vai ter 3 lobos. Vocês estão vendo? 2 grandes e um menorzinho. Enquanto que o esquerdo, aqui para vocês não aparece, porque ele tá aqui do outro lado aparece, ó. Ele é dividido em 2 lobos, tá? Porque ele tem que ser levemente menor para caber o coração, ok? Bom, então, ó, fala para nós que a diferença ocorre porque entre os 2 pulmões existem um mediastino e que é o espaço lá no tórax onde fica o nosso coração, tá certo? Os pulmões, então, eles vão ser revestidos por uma membrana que é úmida, que é chamada de pleura, tá? Então, a gente vai ter a pleura interna e a externa, que é uma película, né, úmida que vai proteger o nosso pulmão, tá? Então, além de todas as costelas e o externo né, proteger os nossos pulmões, a gente tem essa pleura, né, que seria uma pele, né, um plástico, vamos dizer assim, né? Vamos pensar quando a gente quer levar um bolo para aula, para escola, que a gente passa num plásticozinho daqueles filme. A pleura é como se fosse isso, né? Um plásticozinho filme protegendo os nossos pulmões, tá? Então, a pleura externa, ela vai ter contato com as vísceras, né? Então, com os outros órgãos. E a parte interna, então, com Desculpa, a parte interna com a parte visceral, que seria a parte interna dos nossos pulmões, tá? Que seria ali lá a parte dos alvéolos e dos bronquíolos, e a parte externa, então, com o tórax e com as vísceras, que seriam os outros órgãos que seriam abaixo, tá? Essa umidade da pleura é chamada de líquido pleural, tá? É normal a gente ter essa umidificação dos nossos pulmões. Uma pergunta bem idiota, assim, tá? Quando a gente respira, inspira e expira, a gente expira todo o ar que tem no nosso pulmão? A gente esvazia completamente o nosso pulmão? O que vocês acham? Sim ou não? E aí, pessoal? Pode repetir a pergunta, porque travou. Posso. Quando a gente inspira, tira o ar do pulmão, a gente tira todo o ar do nosso pulmão? Não. Não, né? A gente não consegue esvaziar completamente o nosso pulmão. E isso é bom, porque se a gente esvaziasse completamente o nosso pulmão, a gente iria colabar ele ia colar,
tá? Então, sempre fica um resquício de ar para fazer com que o pulmão fique na sua estrutura certinha, tá? Bom, depois ali para nós, mostra para as fases da respiração, tá? Então, a gente tem que receber oxigênio e eliminar o dióxido de carbono, né? E isso vai acontecer com alguns mecanismos básicos. Então, a gente tem a ventilação pulmonar, que seria essa função de inspiração e expiração, que a gente vai ver agora. A hematose, então, que seria a absorção do oxigênio e o transporte dos gases. Bom, então, ali para ventilação pulmonar, tá? A gente tem músculos que ajudam a ventilação pulmonar, que é o diafragma, que é o músculo que a gente tem logo abaixo dos nossos pulmões, tá? E os músculos intercostais, tá certo? Bom, então o que acontece? Vamos lá para a página 50, que lá na página 50 tem uma imagem de como acontece a respiração e a inspiração, tá? Então, quando a gente inspira, a gente coloca ar para dentro do nosso pulmão, tá? O que acontece? O nosso pulmão enche de ar, os nossos músculos intercostais, eles se abrem para expandir as nossas costelas e a gente conseguir o maior espaço para os pulmões encherem, né? Então, ó, abre tudo, o nosso diafragma, ele se contrai, então ele vai para baixo, né? Ele ajuda a abrir mais o espaço, né, do pulmão, ok? Quando a gente expira, os músculos intercostais voltam ao normal, diminui o espaço, né, das costelas, o espaço do pulmão, e o diafragma, ele volta para a posição normal, que seria assim, tá? Ele relaxa, tá? Então, vai todo mundo pro lugar, a gente expira, o ar sai, tá? Então, o movimento de inspiração e expiração, ele é muito além do que a gente imagina, tá? Então, quando a gente expira, todo esse movimento acontece, né? De contração dos músculos para liberação das costelas e liberação do espaço do pulmão. O diafragma contrai, vai para baixo, né? Contrai para aumentar esse espaço e quando a gente expira é o contrário. Então, os músculos voltam ao normal, tanto os intercostais quanto o diafragma, apertando, vamos dizer, né? Apertando o pulmão para o ar sair, tá? Bom, aí embaixo ali, naquele quadradinho amarelo, fala para nós o soluço, né? Então, o soluço ele vai ter diferentes causas. Quando a gente ingere bebida ou alimento muito rápido, que o nosso sistema nervoso ele não processa, né? Então, o que acontece? A gente acaba ingerindo ar também, né? E isso faz com que o músculo ele comece a se contrair para fazer essa movimentação, para deslocar esse ar que entrou a mais, tá? E aí fala para nós que o barulho do soluço ele ocorre porque o diafragma ele fica se contraindo e se relaxando para esse ar, né, para ter esse novo controle e nivelamento do ar, tá certo? Bom, a hematose, então ali, olhem a representação, tá certo? Então a gente tem nos alvéolos pulmonares, vocês estão vendo ali, ó, então aquele risquinho bem fininho é um bronquíolo e aí nas terminações a gente tem esses alvéolos, que são ricamente envasados, que é para fazer essa absorção de oxigênio, tá? Então, nesses vasinhos aqui, nesses numerosos vasinhos, a gente tem a entrada de oxigênio para dentro dos vasos. Olhem ali como eles estão pintados de cores diferentes, né? De azul e de vermelho. O vermelho é por onde o oxigênio ele é captado para os vasos sanguíneos, tá? E o azul é onde tem a maior quantidade de gás carbônico, né? E esse gás carbônico vai entrar para o pulmão, tá?
Então, lá nos alvéolos, nessas vasos, nesses capilares, a gente tem essa troca, né? O oxigênio que estava dentro do pulmão com a nossa inspiração, ele é capturado e nesse mesmo momento que o oxigênio é capturado, o gás carbônico que estava nas veias é liberado para o pulmão, para ele ser liberado para a parte externa do corpo, tá? Então, é isso aqui que está mostrando para nós. Bom, depois ali a gente tem o transporte de gases, tá? Então, ali o transporte de gases é o transporte tanto do oxigênio quanto do dióxido de carbono, tá? Então, o oxigênio inspirado, ele vai invadir, né? Ele vai entrar nos alvéolos e na corrente sanguínea, tá? E aí, quando ele entra na corrente sanguínea, ele vai ter essas maneiras de ser transportados, tá? Então, via plasma, então a gente tem a solubilidade do oxigênio no plasma, tá? É uma baixa quantidade, mas tem, tá? Então, considera-se que apenas 3% desse gás é transmitido através do plasma, diluído no plasma sanguíneo, tá? Que seria na parte líquida do sangue. E o resto, né, do nosso oxigênio, ele é via hemoglobina, via as nossas hemácias. Então, cada molécula de hemoglobina, ela vai se conectar a 4 moléculas de oxigênio, tá? Formando uma oxihemoglobina, tá? E aí, isso faz com que o sangue arterial, ó, rico em oxigênio, tenha uma coloração avermelhada. Então, a hemoglobina, ela vai se conectar a essas 4 moléculas de oxigênio e é a partir daí que ela vai transportar o oxigênio por todo o nosso corpo, por todo o nosso sistema, tá? Para todas as nossas células. Bom, o dióxido de carbono, ele também precisa de vias para ser transportado, tá? Porque ele vai ser transportado pelo sangue também. Então, ali na página 51, mostra para nós as vias que o dióxido de carbono, ele é transportado. Então, também dissolvido no plasma, né? Aí a gente tem de 5 a 7% desse gás carbônico. Depois a gente tem as vias carbohemoglobina, tá? Então, ela vai se unir à hemoglobina, né? E vai formar essa carbohemoglobina, que vai ser transportada. Então, no momento, né, que a hemoglobina libera os dióxidos de carbono, né, ela pode capturar o oxigênio, tá certo? No momento que ela ainda está com carbono, ela não consegue absorver o oxigênio, tá? Então, elas se ligam com um e depois com o outro. E em forma de íons de bicarbonato. Então, ó, 70% do transporte desse gás é através desses íons bicarbonatos, ó. Então, ó, o CO2 produzido na respiração difunde-se nos tecidos para o interior das hemácias, onde existe uma enzima amidrase carbônica que catalisa a reação, que acelera a reação, faz a reação ser mais rápida, tá? Formando, então, o gás carbônico, tá? O ácido carbônico ioniza-se, formando íons de hidrogênio e íons bicarbonato, tá? E esses íons, então, comunicam-se com a hemoglobina e são transportados pelo plasma, tá? Então, ali para nós falar, ó, que depois que ele está presente, né, que o íon bicarbonato ele está presente no plasma, ele chega aos capilares dos alvéolos pulmonares e ocorrem 2 processos. Então, ele vai se conectar às células através dessa estrutura nova que ele formou, que é o bicarbonato, tá? Então, ele pode se conectar às hemoglobinas, né, tanto como dióxido de carbono, como bicarbonato, tá? Então, ele
consegue se conectar formando duas substâncias. Então, quando ele chega lá nos alvéolos pulmonares, o oxigênio inspirado, ele combina-se, então, com essa hemoglobina reduzida, né? Com essa hemoglobina que tem o bicarbonato, que passa a formar, então, essa oxihemoglobina, né? Ele captura essas quatro substâncias, esses 4 íons de oxigênio, tá? E aí, ó, liberando os hidrogênios e os íons lá do bicarbonato, que estavam no plasma, penetram nas hemácias e reagem, tá? Então, eles vão reagir todos juntos, certo? E outra forma, tá? Ó, então, é quando ele se dissocia em água e gás carbônico, tá? Então, pela associação das enzimas da amilase carbônica, tá? Então, o CO2 ele vai se difundir no sangue para os alvéolos, sendo liberado pela respiração. Então, aqui tem uma representação ó, de uma hemácia, né? Os tecidos, a respiração celular, a formação do CO2 e ele se comunicando com a hemácia e se ligando a ela, tá? E depois ela sendo liberada lá no plasma para sair, né? Então, quando tem toda a reação de transformação do carbono e da água, tá bem? Bom, depois para nós fala sobre o controle dos movimentos respiratórios, tá? Nós não conseguimos, então, prender a respiração por muito tempo, né? Isso é para evitar com que o nosso corpo ele sofra com essa deficiência de oxigênio. Então, no momento que a gente prende o ar por muito tempo e a gente fica prendendo, automaticamente o nosso sistema nervoso vai fazer coisas com que induza que a gente libere o ar e faça as trocas gasosas, tá? Então, esses movimentos de respiração, eles são controlados lá pelo nosso bulbo raquidiano, tá? Que é a central de respiração do nosso corpo, tá? Então, por isso que ninguém consegue morrer tentando se asfixiar, tá? Eu vou me asfixiar, não consigo, porque o meu corpo vai fazer coisas, né? Choques elétricos, vamos dizer, para induzir eu a voltar a respirar, tá bem? Então, fala para nós que o acúmulo de gás carbônico no sangue, ele aumenta a acidez, né, do nosso sangue, e isso causa a acidose, né? Então, essa acidose, ela afeta o nosso sistema respiratório, porque essa fixação do CO2 com as nossas células sanguíneas, de uma forma que elas não são liberadas, impede com que o oxigênio seja introduzido, né, nas hemácias. Então, aí cria essa acidose, né, que seria o corpo sendo intoxicado pelo gás carbônico, pois tem uma concentração muito maior de gás carbônico do que de oxigênio no corpo, tá? Vamos lá para a página 52 e 53. Então, aqui para nós está falando de algumas doenças relacionadas com o sistema respiratório. Então, a pneumonia ela pode ser causada por vírus, por bactérias e por protozoários que vão invadir a parte lá dos alvéolos, né, causando infecção, tá? E essa infecção ela vai criar então um pus, né, esse muco que vai impedir com que os alvéolos façam esse transporte de oxigênio de forma eficiente, porque ele vai estar banhado, né, numa substância que vai impedir com que o toque dos vasos sejam eficientes, tá? Então a pessoa fica ofegante, com dificuldade de fazer as suas trocas respiratórias. Além de tudo, tem tosse com secreção, né, por causa desse muco que é produzido, dores torácicas, porque o pulmão ele vai começar a ter que trabalhar mais para conseguir ser eficiente, tá? Febre, calafrios e dores no ouvido,
né? E uma respiração curta e ofegante. Como eu falei para vocês, todas as nossas estruturas do rosto estão conectadas, tá? Então, os nossos ouvidos, eles também estão conectados com o nosso sistema respiratório. Bom, ali na página 53, fala da bronquite, né? Então, a bronquite é uma inflamação nos brônquios, né? Então, lá nos nossos brônquios que conectam os pulmões. Então, essa infecção, ela impede a passagem do ar, né? Então, é como se tivesse ali uma camada de uma substância que vai impedindo com que o ar vai passando. Então, ele vai sendo fechado, tá? A causa, ela pode ser micro-organismos, tá? Inalação de substâncias irritantes, então qualquer coisa que possa afetar e a formar essa inflamação lá nos brônquios, tá? Então, o problema da bronquite é que não deixa o ar chegar lá nos alvéolos, tá? O efizema pulmonar, então, ali a gente tem duas representações de pulmões e de alvéolos, né? Um de uma pessoa saudável e um de uma pessoa com efizema pulmonar devido ao fumo, tá? Então, o efizema pulmonar seria a morte dos alvéolos, né? Então, os alvéolos, eles vão começando a ficar debilitados, a perder a sua elasticidade, né? E aí, eles vão recebendo cada vez menos oxigênio e eles vão morrendo, vão gangrenando, tá? Então, partes do pulmão, ele começa a morrer devido à falta de oxigênio, tá? E aí acontece, então, um efizema pulmonar, tá certo? São lesões, então, que são irreversíveis, tá? No momento que aquela parte morre, ela não volta mais, tá, pessoal? Depois, ali na página 53, tá falando da rinite, 54, tá falando da rinite, né? Então, a rinite, ela é uma inflamação na cavidade nasal, então ela não chega lá nos brônquios nem nos alvéolos, ela é mais aqui, tá? Nessa parte do rosto, né? E aí seria, então, quando a gente inala poeira, fungo, ácaro, alguma substância que vai irritar as nossas cavidades nasais, tá? Geralmente, para a gente tentar evitar com que essas substâncias entrem para a parte dos brônquios e alvéolos, a gente começa a espirrar, né? O espirro é um processo automático, né? Que faz com que a gente tente fazer sair essas substâncias que estão nos irritando antes que elas entrem lá para o resto da nossa parte do nosso sistema respiratório, tá? Aí ali embaixo tá falando para nós que o espirro ele pode chegar a 100 km por hora. Então não é legal a gente segurar um espirro, pelos dois motivos, né? Primeiro, porque o espirro é a tentativa de tirar um corpo estranho do nosso corpo. E segundo, porque a velocidade é muito extensa e pode causar, né? Pode prejudicar ou algum órgão ou até mesmo essa parte aqui, né? Do maxilar e tudo mais, pela velocidade que ele vem, tá? Então, é muito forte mesmo. Pessoal, alguma dúvida com relação ao sistema respiratório? Então, Não, senhor. diga. Não? Então, ali, ó, façam a página 54 e 55 do livro didático. E do livro de atividades é a página 26 até a 28, tá? Até o exercício 16, tá? Porque depois o próximo já é sobre o próximo conteúdo, que é o sistema cardiovascular. Não precisa me mandar, tá? A gente vai ter um dia que eu vou corrigir todos os exercícios, né? Tecido muscular, nervoso, provavelmente semana que vem, tá? Tecido muscular, nervoso, sistema digestório e sistema respiratório, tá? Então, a gente faz um apanhadão ali das dúvidas de você semana que vem, e aí eu
ajudo vocês no que vocês não conseguirem fazer, tá? Então, podem começar a fazer, tá? Esses exercícios. Eu vou fazendo a chamada, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês que apareçam, vocês me avisem que eu auxilio, tá? Ana Beatriz. Presente. Anderson. Eu. Tchau, Sora. Angelique. Tchau, Pode ser, não. Não, pode começar a fazer a atividade. É meio-dia 12. A gente ainda tem uns minutinhos. Angelique. Bruna. Não. Clarice. Cristiano. Diogo. Eduardo Arpini. Aqui. Eduarda Vieira. Emily. Evelyn. Fernando. Frederico. Gabriel. Nunes. Professora, Oi. eu só consegui voltar agora. Aí eu vou pegar a aula gravada depois, tá bom? Tá, tudo bem, Rodrigo. Gabriel Nunes tá aí, gente? Tá. Gabriel Salvador. Ok. Gabriele. Henrique. Jonathan. Josué. Júlia. Aqui. Lohana. Aqui. Lucas Bueno. Aqui. Luigi. Luiz Felipe. Aqui. Luísa. Eu. Manuela Santos. Não. Manuela Pinho. Presente. Matheus Lousada. Nathalie. Aqui, senhora. Ramires. Eu. Rodrigo. Sara. Eu. Sara Vargas. Não. E a Stephanie. Aqui, senhora. Então, pessoal, façam as atividades. Se vocês ainda não fizeram as atividades dos conteúdos anteriores, façam, tá? Que semana que vem, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar dúvidas de vocês, tá? Então, que vocês tiverem dúvidas em algum exercício que não conseguiram fazer, eu auxilio vocês, tá? Se vocês não tiverem dúvida nenhuma, eu vou acreditar que vocês estão sabendo tudo lindo, maravilhoso e vou seguir o barco, tá? Então, pessoal, boa semana para vocês. Até